Olá, eu sou a doutora Letícia, eu sou médica cirurgia torácica e hoje eu vou conversar um pouquinho a respeito do tratamento cirúrgico para hiperidrose, que é uma cirurgia que a gente chama de simpatectomia. De vez em quando eu recebo pacientes no consultório que vêm com algumas informações erradas a respeito desse procedimento. São pacientes que ou se informaram na internet ou passaram com outros profissionais que acabaram passando uma impressão errada sobre essa cirurgia. Então, os pacientes vêm com medo de que é uma cirurgia que vai precisar murchar o pulmão, que o pós-operatório pode ser complicado, ou que tem risco deles ficarem com uma ptose palpebral, que é quando a pálpebra cai. Ou, por exemplo, pacientes que acham que vão ter uma sudorese compensatória e acabam ficando com medo de enfrentar esse procedimento. Então, vamos por partes, vamos desmistificar esse tratamento. Em primeiro lugar, a simpatectomia é sim um tratamento cirúrgico, onde o paciente vai ter que ser internado, ele vai ter que ir para o centro cirúrgico e vai receber uma anestesia geral. Até aí, não tem nada demais, é uma cirurgia como qualquer outra, tá? É uma cirurgia rápida, demora menos de 1 hora, que o paciente, às vezes, pode até ter alta no mesmo dia. Eu, pessoalmente, prefiro deixar o paciente internado de um dia para o outro, porque eu fico mais tranquila de controlar melhor a dor do pós-operatório. É uma cirurgia que pode ter um pouco de dor, sim, não é, por mais que a gente fale que é uma cirurgia minimamente invasiva, e realmente é, porque são pequenas incisões, porque é uma cirurgia rápida, não deixa de ser um procedimento cirúrgico. Então o paciente tem que saber que no pós-operatório ele pode ter um pouco de dor, que vai ser controlado, na grandíssima maioria das vezes, com medicações via oral, tá? Ele vai ter alta com algumas medicações para dor e vai ficar ali uma semana sentindo um pouquinho, talvez sentindo um pouco de dor, principalmente quando respira fundo. Faz parte do tratamento. Vantagens é que o paciente sai da cirurgia já sem suar, então ele é uma cirurgia que controla na hora o sintoma do paciente e é um tratamento definitivo, ou seja, ele não vai precisar ficar repetindo o tratamento. Riscos de ptose palpebral? Praticamente zero. Eu nem costumo comentar sobre isso com os meus pacientes, porque o local onde a gente faz a interrupção da cadeia simpática é tão longe da onde teria esse risco que o paciente não corre esse risco, tá? Então isso é uma informação errada a respeito dessa cirurgia. Sobre o risco da sudorese compensatória, isso sim pode acontecer. A maioria dos pacientes vai ter algum grau de sudorese compensatória, que é quando ele passa a suar um pouco mais em algum outro local do corpo, geralmente nas coxas, nas nádegas, no tronco. Porém, para a grande maioria dos pacientes, isso não é um problema, não chega a ser um problema, porque você está tratando algo que gera muito desconforto no dia a dia, que é suar excessivamente nas mãos ou nas axilas, trocando por algo que gera menos desconforto. Então, a grande maioria dos pacientes não considera isso um problema e se sente satisfeito com o resultado da cirurgia. Então, eu queria deixar bem claro que quando eu converso com o paciente a respeito dessa cirurgia, eu não gosto nem de menosprezar o procedimento, dizendo, é super tranquilo, e nem de dizer que é um procedimento complexo, porque na verdade ele é uma cirurgia como qualquer outra. Então, do ponto de vista do médico, do cirurgião que faz, é uma cirurgia simples, sim. Por quê? Nós fazemos cirurgias muito mais complexas, com pós-operatórios bem mais complexos. Mas do ponto de vista do paciente, não deixa de ser uma cirurgia. Então, ele precisa saber que ele vai passar por um procedimento que tem alguns riscos, como qualquer procedimento, como qualquer cirurgia plástica tem riscos também, mas que tem uma chance enorme de resolver o problema dele de uma vez por todas, tá? Então, outra coisa que eu gosto muito de conversar com os pacientes é explicar para ele quais são as alternativas que ele tem. Ele tem a alternativa de tentar um tratamento medicamentoso para controlar a sudorese, e ele tem a alternativa, por exemplo, de fazer o Botox para controlar a sudorese. E todos esses tratamentos têm suas vantagens e desvantagens. Cada paciente vai se adaptar melhor com um deles. Então, eu não gosto de falar mal do Botox e nem de falar mal da medicação, por mais que eu seja cirurgiã e eu tenha uma tendência a indicar a cirurgia.
Na verdade, eu deixo as opções para o paciente, muitas vezes eu até indico que ele comece um tratamento medicamentoso e tente ver se aquilo é bom para ele. Muitos pacientes se adaptam com a medicação e podem postergar a cirurgia ou mesmo nem fazer a cirurgia. Há outros pacientes não conseguem tomar porque tem alguns efeitos colaterais e porque é um tratamento que ele vai ter que ficar tomando remédio todos os dias, tá? Tem pacientes que tentam fazer o Botox e se adaptam super bem, porém o Botox tem a desvantagem de ser um tratamento que não é definitivo, ele vai ter que repetir periodicamente o tratamento, tem um custo alto e nem sempre isso é possível no bolso do paciente. Então, eu gosto de operar um paciente que ouviu todas as opções, que ponderou todos os riscos e benefícios de cada uma das opções e optou por fazer a cirurgia. Então, ele vai para a cirurgia consciente daquela escolha. Esse é o paciente que vai ter o melhor resultado, é o paciente que vai se sentir mais contente com o resultado da cirurgia. Então, é assim que eu costumo fazer quando eu estou atendendo um paciente com hiperidrose. Gostou desse vídeo? Então curte e compartilha.